Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores. Hoje nós vamos continuar aí com as nossas aulas. Hoje nós vamos estudar acerca do relevo brasileiro, a estrutura geológica do nosso relevo. Meus queridos, é importante nós lembrarmos que na estrutura geológica elas são formadas aqui no Brasil e em todo o mundo por três tipos de rochas: as rochas sedimentares, as rochas ígneas ou vulcânicas e as rochas metamórficas, certo? Só que essa estrutura toda, ela é chamada de estrutura geológica, ela está dividida. E de que forma ela está dividida? A estrutura geológica do Brasil é de formação antiga. Formação antiga quer dizer que as rochas predominantemente são aquelas rochas vulcânicas ainda, aquelas rochas mais antigas, porque existem também as rochas mais jovens. Lembrando, assunto da aula passada, que nós temos as rochas ígneas ou vulcânicas, como as rochas mais antigas e as rochas mais jovens. Por quê? Porque as rochas mais antigas, elas se formaram naquele momento da diferenciação da Terra, quando nós tivemos um superaquecimento da litosfera, as rochas, os minerais se condensaram, houve a diferenciação, a fragmentação aí, as mais densas vão para o núcleo da Terra e as menos densas vão ficar rodeando esse núcleo, e aí vai ter o núcleo, vai ter o manto e vai ter a crosta. Nesse momento aí se formam as mais antigas da Terra. Só que nós vimos na aula passada que vai ter aí as fissuras na litosfera, nas placas tectônicas, e que vai haver o extravasamento desse material. E esse extravasamento aí vai se formar novas rochas. Só que no Brasil nós não temos extravasamento do magma, nós não temos atividade vulcânica. Por isso que no Brasil as rochas são as mais a estrutura geológica ela é antiga, ou seja, ainda são aquelas rochas daquele tempo lá, certo? Onde houve aquele evento em esfera global de fragmentação e diferenciação do relevo. Então, apresentam-se escudos e bacias. As bacias são aquelas bacias sedimentares, compõem 64% do território, as bacias sedimentares, e o relevo, os escudos, que são aquelas rochas, ainda são aquelas rochas ígneas ou metamórficas, ele vai compor 36%. Observe que o relevo do Brasil ele é composto principalmente por bacias sedimentares. Por quê? Como ele é muito antigo, as rochas são as mais antigas, o que é que vai acontecer nisso aí? Quanto mais antiga vai acontecer o processo que nós falamos na aula passada de fragmentação. Lembram? Então vai haver aí a erosão dessas rochas mais antigas que vão se tornar, esse processo erosivo vai criar novas rochas, as rochas sedimentares. E o material que é erodido dessas superfícies, seja planaltos, serras, chapadas, que são as mais antigas, vai ser erodido aí e vai ser transportado e depositado em outros locais, chamados de depósitos ou bacias sedimentares, certo? Geralmente vai ocorrer a erosão em um planalto, em uma chapada, em uma serra, que são as altitudes mais elevadas, e vai ser transportada e depositada em uma área de planície. Essa área de planície ou em uma área de depressão, que é um relevo mais abaixo do nível local. Então, o que é que vai acontecer aí? Esses depósitos serão os depósitos sedimentares dos restos
ou os minerais que foram desagregados das rochas lá nas altas altitudes, certo? E transportado para as mais baixas, ok? E nós já vimos escudos cristalinos, bacias sedimentares, terrenos vulcânicos. Os terrenos vulcânicos aqui no Brasil, nós temos terrenos vulcânicos, onde houve a erupção vulcânica em tempos pretéritos. Há teorias que vai falar disso aí no momento da separação dos continentes, quando houve aí a separação do Brasil, da América do Sul com a costa oeste africana. Se vocês observarem no mapa, eles praticamente que se unem. Então, quando houve essa separação aí, houve um extravasamento vulcânico muito grande. Aqui nós temos solos com essa característica. Lá no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos o solo de terra roxa, que é a decomposição do basalto, que é uma rocha vulcânica. Nós temos rochas vulcânicas, até mesmo aqui em Sergipe nós temos algumas pedreiras que vão extrair aí rochas vulcânicas aqui, Canindé de São Francisco nós temos. Então, houve um momento em que ocorreu esse extravasamento, sim, certo? Então, mais adiante aí, nós vamos ver as classificações. As classificações mais importantes tem aí no livro de vocês, dá uma lida lá, do professor Haroldo de Azevedo, vai levar em consideração a altimetria, ou seja, a altitude do relevo. Ele vai levar em consideração a elevação. Então, ele vai estabelecer o Brasil com 3 planaltos, são as áreas mais elevadas, está aqui, o Planalto das Guianas, o Planalto Central e o Planalto Meridional. Ele vai dizer que o Brasil possuiria 3 planaltos, perdão, eu esqueci do Planalto Nordestino, do Planalto Atlântico, perdão. São 4 planaltos e 3 áreas de planície. São 4 planaltos e 3 áreas de planície. Eu me confundi, desculpa. Planalto Atlântico, Planalto Meridional, Planalto Central e Planalto das Guianas, tá? 3 são planícies, que é a planície amazônica, tá aqui, a planície do Pantanal e as planícies costeiras, que vem daqui, ó, desde lá do Rio Grande do Norte, do Maranhão até aqui o Rio Grande do Sul. Então, essas áreas aí vão ser, pelo professor Haroldo de Azevedo, distribuída pela altimetria. Ele vai levar em consideração a altitude, o que é mais alto, o que é mais baixo, e aí ele vai juntar tudo, certo? Mais adiante, nós vamos ver aí o professor Aziz Absaber. O professor Aziz Absaber, ele vai chegar e vai levar por critérios morfoclimáticos. E o que são critérios morfoclimáticos? Critérios que vai levar em consideração clima, vegetação, solo e hidrografia. Esses 4 critériozinhos que o professor Aziz Absaber, ele vai fazer essa separação, e é ele quem cria esse critério morfoclimático. Até então ninguém tinha ouvido falar, porque ele foi o criador. Ele vai dizer o seguinte, a classificação baseada na sedimentação, na erosão, porque esses fatores, eles têm tudo a ver com sedimentação e erosão, a hidrografia, o clima, o tipo de solo. Então, tudo isso, a vegetação, tudo isso tem a ver com erosão e sedimentação. E eles vão dizer que as áreas, elas são diferenciadas. E ele vai agora já continuar com as 3 planícies, mas ele vai acrescentar mais 3 planaltos aí. Então, serão 7 planaltos e 3 áreas de planícies, segundo o professor Absaber. Tá ok? Então, nós vamos ter Planalto Central, aqui, Planalto das Guianas. Aqui nós vamos ter o Planalto das Serras, Planalto do Maranhão e Piauí. Aqui nós vamos ter as serras e planaltos do leste e sudeste. Aqui nós vamos ter o Planalto Meridional. Aqui nós vamos ter aqui embaixo o Planalto Uruguaio, Rio Grandense,
aqui, e nós vamos ter aqui o Planalto Nordestino. Então vai ter outros aí que não estavam na do professor Haroldo de Azevedo, certo? E mais adiante, o mais atual, foi o professor Jurandir Rossi. O professor Jurandir Rossi, ele data da década de 89. Ele vai dizer o seguinte, ó, no projeto Radan, ele vai fazer um levantamento detalhado das características do nosso relevo. Ele vai dizer, ó, geomorfoclimáticas, geológicas, solo, a hidrografia e a vegetação. Ele vai pegar o que o professor Haroldo e o professor Aziz Absaber, ele vai juntar tudo, vai reunir todo esse conhecimento e vai fazer uma distribuição mais detalhada do relevo brasileiro, tá ok? E aí ele vai dividir tudo isso já em 28 unidades. Temos esse livrozinho aí, temos essa imagem, uma imagem parecida com essa, não é essa, é uma parecida, mas que tem todos os detalhes semelhantes a esse. Dá uma olhada lá no livro, dá uma lida lá no livro, certo, pessoal? Não esquece, além de ler o livro, nós temos aqui a nossa agenda, da página 334 a 337. Tem também lá um exercíciozinho na página 338 e 339 para vocês fazerem, tá ok? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.